Alô? Oi, Jorge, posso continuar? Alô? Já Estão está me gravando. ouvindo? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Pode tocar. Tá. Posso tocar? Então tá. Então, olha só, pessoal. Vocês viram que eu estava aqui, fui tentar executar, né? Vou voltar aqui para parar, certo? Aqui você sabe que aqui eu posso usar o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, certo? Então, no momento que eu executei aqui, ele deu um erro. Isso aqui eu nunca tinha falado para vocês, né? Então, eu tenho aqui várias saídas aqui que eu posso usar. Uma delas é mostrar os erros, né? Erros e saídas. Aqui nos erros, olha, ele me mostrou que eu tenho 5 erros, 97 avisos. Tá? Esses avisos, vocês praticamente não precisam se preocupar, tá? Porque esses avisos aqui, tem muita coisa que o pessoal da SSI, na época, desenvolveram, criaram algumas variáveis que nunca são usadas. Tá? Então, tem muito lugar que tem essas variáveis aqui e eu nunca me preocupei. O que interessa são os erros. Então, onde que estava o erro? Esse erro aqui, na verdade, é um erro encadeado. Ó. É tudo da mesma coisa. Era por quê? Porque eu tinha colocado errado aqui o alerta, certo? Na hora de salvar. Semana passada, a gente tinha salvo e eu não tinha colocado uma mensagem de alerta. Tá? Então, por isso que estava dando erro. Agora, se eu compilar de novo, ele vai passar, provavelmente não vai mostrar mais o erro. Tá? Vamos rodar de novo. Validação concluída. Beleza. Passou. E está carregando aqui. Aqui é a configuração do banco. Eu estou deixando sempre vir, né? Isso aí eu posso mexer lá no GV. Isso aí eu acho que o Eric já deve ter ensinado. Tá? Tem um lugar lá no GVIS que eu digo que eu não quero que apareça a configuração. Mas eu, como trabalho bastante, eu trabalho com 2, 3 bancos e testo no lugar e tal. Ó, eu tinha feito uma alteração, então o script aqui rodou. Eu não sei se é oportuno falar ou não, que às vezes, eu já vi esses dias atrás alguém falando que não estava conseguindo rodar o Adapta, ou que o Adapta, ou a base de dados não estava legal. Você sabe, eu não sei se todo mundo sabe, que tu pode fazer isso manualmente, tá? Inclusive dizer que o Adapta não precisa rodar mais e tu rodar isso aí manualmente, tá? Até em algumas situações, dependendo do erro que acontece, tá? Eu não uso o Adapta. Tá? Eu simplesmente ignoro isso aqui, tá? Vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó, e ele ignora, certo? Não sei se vocês sabiam disso, mas estão aprendendo agora. Eu ignoro o adapta. Mas daí o que eu faço? Ah, bom, tinha uma mensagem ali de erro, alguma coisa assim. Eu venho aqui no projeto, abro ele aqui, vou no banco de dados, vou na pasta database e carrego o banco. Deixa eu ver se eu, em qual... Ah, peraí só um pouquinho, que aqui eu estou no servidor de um cliente. Um pouquinho, deixa eu cair fora aqui e com servidor no meu aqui, local. Esse aqui eu tenho 5. Tá? Rapidinho, eu só vou dar uma ideia, só para... Já que apareceu o adapta ali. Então, por exemplo, eu estou aqui, TB, vendas apresentação. Esse aqui. Certo? Aí, de repente, ó, eu carrego ele aqui, tá? E aí venho aqui nesse carinha, database, e clico nele, ó. O que ele faz? Ele traz todo o banco. Então, tem situações, às vezes, que tu não sabe o que está acontecendo com o banco. Ah, deu um erro lá e tu não consegue descobrir. O que tu faz? Tu cria um novo banco, vem aqui, cria um novo banquinho. Ó, esse teste aqui é para isso, tá? Para mim. Eu crio um novo banco e trago tudo para cá. Ou então, eu venho aqui, eu não quero usar o Adapta.
Tem um trabalho que eu faço aí que eu não posso usar o Adapta porque tem muita gente trabalhando ao mesmo tempo, tá? Então, a gente usa sempre criar sem o Adapta. Então, a gente já trabalha só sem o Adapta. Então, eu venho aqui e pesquiso onde é que está o que eu quero, tá? Venho aqui, pesquiso o que eu quero, vou no lugar onde que eu quero. Eu quero criar essa tabela aqui. Venho aqui, trago ela para onde que eu quero e mando executar. Simples assim. Ou então, é um campo. Venho aqui, pego o campo, é um varchar 15. Vou lá na tabela e arrumo ela direto por aqui. Manualmente. Tá? Então, se acontecer isso com vocês, vocês já sabem que tem esse recurso para de buscar o banco e mexer nele, né, e pegar as informações que o GVince cadastrou, porque isso aqui foi o GVince que criou, tá? Isso aqui, ó, é o GVince que criou. Tá? Ele criou toda a estrutura do banco, porque o que ele faz com isso aqui? Ele usa isso aqui para justamente fazer o adapta. No momento que ele monta isso aqui, ele vai depois verificar o que realmente está no banco. Tá? E aí ele faz a comparação. Não, isso aqui o cara alterou. Então tá, então o que tem que fazer? Tem que criar um campo novo. Então ele vai lá e joga no adapta. Não, alterou o nome do campo. Então ele vai lá e joga no adapta para te alterar. Agora, se tu quiser fazer manualmente, é só fazer isso, essa dicasinha que eu passei agora. Bom, vamos adiante. Isso aqui era só uma dica. Vamos lá no nosso C Sharp. Então, estou aqui, cadastro clientes. Né? Vamos cadastrar um cliente. Opa! Já deu pau. E agora? O que nós fizemos aqui agora? Alguém tem uma ideia aí do que pode ser isso aqui? Ocorreu uma exceção do tipo System Argument Exception. Mas ela não foi manipulada no código. O que pode ser isso aqui? Primeira coisa, a gente tem que saber de onde que veio essa mensagem. Veio do General Data Provider. Então, é banco de dados. Alguma coisa que não está legal. Certo? Alguma coisa que não está legal. Então, vamos olhar o que eu posso fazer aqui. Isso até é uma situação bem interessante, bem legal assim, para a gente trabalhar. Tá? Eu posso, primeiro, ver aonde eu mexi. Qual foi a última coisa que eu mexi? Na tabela de clientes. Quando eu rodei o adapta ali, ele deu um erro. Então, significa que eu tinha que ter adaptado alguma coisa. Certo? Oi, alguém quer falar aí? Sim, exatamente. Eu tô acompanhando aqui. O problema está justamente no adapta, porque ele ia fazer uma alteração no banco, deu um erro, e aí você rodou sem o adapta. Certo. Sim, Cláudia. É que eu estou criando uma história aqui para o pessoal ir se acostumando, porque o maior susto, o maior problema que as pessoas têm, que eu acredito que seja, quando eles veem o C Sharp e o JavaScript, é quando começa a dar essas mensagens, o cara diz, meu Deus, e agora o que eu faço? Onde é que eu vou? Entendeu? Então eu estou criando uma encenaçãozinha aqui, que na verdade eu já sei, fui eu que criei mesmo. Entendeu? Para ter essa justamente esse impacto. Interação, né? A interação. Exatamente, a interação, o impacto, né? E agora, o que eu faço? Aconteceu, como é que eu descubro? Bom, então é isso. Eu tenho que primeiro voltar e ver o que aconteceu comigo, certo? Mas se eu não sei o que aconteceu, de repente lá teve 10 pessoas que estavam mexendo ao mesmo tempo. E que nem os projetos que eu trabalho. Nós somos em 3 que mexem, tá? E de repente um lá criou uma coisa, um campo novo numa tabela, criou uma tabela nova, eu não rodei o adapta, não sei o que está acontecendo e putz, chegou aqui e agora, o que eu faço? Certo? Então, eu tenho como descobrir, certo? É isso que eu estou querendo agora passar para vocês. Eu já sei onde é que está o erro, tá? Foi o campinho lá que eu não criei, tá? Mas eu quero agora mexer diferente. Então, como é que eu faço para descobrir essas coisas? Bom, eu tenho o General Data Provider, tá? Como eu tinha falado para você semana passada, é o cara que manipula todos os comandos. Select, update, delete. Vocês estão lembrados disso?
que eu falei isso semana passada, que eu aqui coloquei até, deixa eu ver se eu está aqui ainda, no insert, eu tinha colocado um break. Eu tenho como procurar por aqui, tá, o break, tá? Mas eu vou por aqui porque eu gosto de mexer por aqui. Tem gente que vai direto no break. Tem como a gente vir aqui e saber onde estão os breaks, tá? Mas eu quero ir por aqui mesmo. Tá? Esse já me acostumei assim. Select item. Aqui. Onde é que eu botei o break? Insert item. Tá aqui, ó. Vocês lembram disso? General Data Provider. Esse cara, ele inicializa todo o processo, tá, do banco de dados, toda a manipulação ele faz a ligação entre as tabelas, tá, e o C Sharp, tá, e o Visual Studio e o SQL Server, tá. Então ele faz toda essa ligação aqui. Isso aqui foi criado pelo GVIS, tá, pela SSI. O que eles criaram aqui, tá? Aqui, o programa faz todo o processo. Insert, update, tudo que a gente faz em insert, update, ele passa por aqui. Tá? E cada um deles tem um método, certo? Cada um deles tem um método. Então, a única coisa que tu precisa identificar, e isso é muito importante para vocês começarem a perder o medo do C Sharp, tá? O medo de compilar e dar erro, tá? É vocês identificar em que situação aconteceu. Certo? Em que situação aconteceu? Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu subir aqui. Eu já não lembro mais aonde que foi que ele deu o erro. Tá? Mas aí vamos fazer o seguinte. Vamos botar um break. E vamos fechar aqui. Ó. Aqui eu estou parando. Estou parando definitivo. Voltei aqui para cá. Tá? O General Data Provider está ainda aberto. Pode ver que não é um erro, não é um erro de compilação, senão estaria aqui, certo? Ó, erro de compilação, não tem. Se eu vier aqui IntelliSense, não vai ter. Aliás, aqui ele vai mostrar outros erros de outros lugares, já existem outros lugares com erro, tá? Mas isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Tá? Vamos pegar só os erros que eu compilei, somente compilação. Vamos aqui, não tem nenhum erro. Não vai gerar confusão aí na cabeça. Tá. Vamos aqui, então. O que eu tenho que procurar? Em que momento ele está começando a montar o negócio? Bom, vamos aqui. Público General Data Provider. Vamos ver o que ele faz aqui. Vamos ver se é nesse momento aqui que ele está dando erro. Tá? Eu falei antes, eu sei como descobrir o erro. Já sei onde está o erro. Mas eu quero mostrar para vocês como eu acho ele aqui. Tá? Às vezes é trabalhoso. Bastante trabalhoso. Às vezes tu perde um tempão tentando descobrir, tá? Mas é interessante descobrir. Tá? Set parâmetros não é, tá? Fim de recorte. Vamos tentar nesse fim de recorte. Vamos executar aqui, já vamos direto lá. Vamos ver. Vamos lá. Era o cadastro clientes, né? Beleza. Pode ver que ele abriu aqui, ó. Então, a gente já sabe que é no cadastro clientes, certo? Já sabe. É mais fácil. Tá? Às vezes ele dá o erro na abertura. Então, tu já sabe que é alguma coisa em termos de abertura. Tá? Então, em que lugar que ele fez isso? Select item. Então, foi no momento de montar o quê? Alguém sabe me dizer? Se não, eu digo. Aqui, ó. Na tabela de vendas, tá? Não sei se vocês sabem que eu tenho aqui o select, tá? Esse select eu posso manipular. Vocês viram que eu cliquei aqui, ó, e eu posso manipular. Em que situação eu vou usar isso aqui? Eu vou usar quando eu quero, por exemplo, usar a mesma estrutura dessa tabela, porque às vezes tu pode criar outras telas, outras páginas para a mesma tabela.
tá? Outras páginas, completamente diferentes. Só que daí eu não quero usar, por exemplo, o campo valor. Venho aqui e tiro fora ele, desmarco ele. Né? Eu não quero usar... Claro que aqui tem pouquinho campo, né? Mas às vezes tem bastante. Então, o que ele está fazendo aqui? Quando eu clico aqui em utilizar todos os campos, ele vai mexer nesses campos aqui. Ele vai passar por essa parte aqui, ó, Select Items. Tá? E aqui ele vai montar a lista de Select. Ó. Então, ele vai dar um for each. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui. Ele dá limpa os parâmetros. Tá? Cria a string Select List. Ó. Isso aqui significa vazio. Tá? Esse comando string quer dizer é uma string, né, vazia, certo? Cria um cara chamado item, que ele pega a base, o base page, get data provider item, tá? Monta isso aqui, select down, count down, e dá um for each. Então, aqui nesse carinha, vamos ver agora ele rodando aqui. Tá? Vamos ver ele rodando. Então, vamos fechar de novo. E agora a gente já sabe onde é que é, então a gente vai brincar com ele um pouquinho. Tá? Vamos aqui de novo, Start Page. Tá? Não quero agora, tu viu que ele já fez, já trouxe para cá, tá? Porque ele sempre vai passar. E aí no momento que eu clicar aqui, agora ele veio, tá? Então, vamos brincar com ele. Eu estou dando F10, tá? Estou dando F10, então o que ele fez aqui? Carregou o item, ó. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar o que eu tenho aqui, e aqui ele vai mostrar os campos, tá? Ó, project, group, object, tá? Certo? E venho aqui. Então, nesse caso aqui, né, ó, o que eu tenho? Eu tenho esses 4 componentes aqui que eu vou trabalhar. Quais são eles agora? Ele já identificou que são 4. Lembra lá, ó? 4, certo? Só tenho 4. Então, deixa eu pegar ele aqui, voltar aqui. Então, ele vai começar a montar. Primeiro campo que ele encontrou. Login Hulley Project. Tá. Então, não é a tabela, não é essa tabela aqui. Porque essa tabela não tem isso aqui, ó. Tá vendo? Não tem. Então, é outra tabela. Tá? Não esqueça que esse aqui ele está montando as tabelas. Então, ele não chegou naquela minha tabela. Então, deixa eu ver se eu... Porque aqui começa o detalhe, ó, tá? Se eu for... Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Ó, aqui ele está na tabela do usuário, tá? Então, ele está montando a tabela do usuário. Vamos ver. Então, são só 4 campos. Deixa eu ver se eu consigo passar logo aqui. Vamos ver se ele vai para outro. Tá, vem de novo. Vocês viram o que eu fiz aqui? Na verdade, assim, ó, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver que campo, que tabela. Esse aqui é o mesmo. Tá? Eu dou um F5 aqui, ó, e ele saiu fora e voltou de novo, que significa que ele está carregando outra coisa. Então, venho aqui de novo. Tá? Venho aqui de novo. Qual é o carinha que ele está carregando aqui? Group name. Tá. Dou um F5, mais uma vez. Ó. Deixa eu... Isso aqui vai ser uma coisa que vai demorar bastante, tá? Acho que isso aqui seria até interessante. Ó, até não ia demorar muito, não. Já tinha aparecido o erro de novo, tá? Mas ele pegou, ele provavelmente aqui, ó, olha aqui, ó. Eu coloquei em cima aqui e ele me mostrou os itens ali, ó. TB vendas, apresentação, TB cliente, tá? Count. 6. Cliente nome, cliente componente, cliente CNPJ, endereço, cidade, fone. Certo?
Ó, ele já mostrou aqui, então foi no cadastro de clientes. Esse aqui é o cadastro de vendas. Vamos ver o TB clientes. Aqui, cliente, nome, CNPJ, endereço, cidade e fone. Tá? Esse aqui, então foi aqui que ele deu o pau. Tá? Então não foi no TB vendas. Tá? Foi no cadastro de clientes que ele deu o pau. Tá? Mostrou aqui, ó. Mostrou aqui em cima. Tá? Aqui são os itens. Quando ele montou aqui a string, né? Os itens aqui, ó, tabela de... Aqui ele mostra a tabela e aqui a quantidade de registros que está nessa tabela aqui, ó. Tá? Ó. E aí tu vem aqui, se tu quiser ver alguma outra informação, tu clica aqui e ele te mostra, tá? Isso aqui que eu estou abrindo aqui é interessante às vezes, que tu pode enxergar tudo que ele está montando e pegar essa informação que está aqui, né, dar um Ctrl C aqui, por exemplo, copiar ela, digamos que ele montou já uma string aqui de informações, e tu quer ver se aquela string está ok. Certo? É bem interessante isso aqui. Tá? Mas vocês viram aqui, ó, então, o G20 ele tem tudo isso, ele tem que estar sempre montando as tabelas e tudo mais. Por isso que às vezes em algumas coisas eu prefiro ir direto no C Sharp, que eu não passo por isso aqui, eu vou direto. Tá? Então, vou cair fora aqui, acho que deu para... Alguém quer ver alguma outra coisa aqui disso aqui? Posso sair fora aqui? Senão nós vamos ficar muito em cima disso aqui. Daí. Ó, e aí ele botou aquela mensagem ali, valor setado inválido, valor de parte inválido, quer dizer, é um valor que está errado, certo? Então, vamos cair fora aqui. Né? Eu, sinceramente, não lembro agora qual é que era o campo lá que eu mexi. Não lembro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar o banco. CNPJ, Bing Int. Tabela de vendas. Baixar. Eu tinha alterado o CNPJ para baixar para Big Int. Tá? Então, erro converter tipo de dados, baixar em Big Int. Bom, vamos fazer o seguinte. Design. Clean, underline CNPJ. Clean, underline CNPJ. Tá. Vou vir aqui. Vou excluir a coluna. Vou salvar. Vou sair fora. Vou voltar de novo ali. Dar um refresh aqui. Não deve ter mais a coluna. Certo. Então, agora eu vou incluir ela de novo. Em design. Clean, underline CNPJ. Baixar. 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 De quanto que era? Não, deixa assim. Não. Baixar de 18. Ou de 20. Tanto faz. Tá. Beleza. Agora vamos ver se ele salvou. Ó, vocês viram? Às vezes eu tenho esses detalhezinhos aqui do Visual Studio, do SQL Server, tá? Mas dá para contornar. Vamos rodar? Agora não deve dar erro. Espero. Aí, ó.
Varchar, ah, tinha cliente nome também. Big Int. Ah, eu botei. Ah, era para ser Big Int, né? Listen PJ. É. Eu acabei fazendo uma besteira aqui, em vez de botar o campo, voltar aqui de novo. E aqui, design. De novo, eu deixei baixar, era para botar Big Int, senão ele vai dar pau. Por quê? Por que que isso acontece? Tá? Porque lá no G20, ele está tratando isso aqui como um Big Int. Então, no momento que o G20 se monta, CNPJ, no momento que o G20 se monta, ó, Big Int, senão ele vai dar pau. Big Int. Ok. Vamos ver aqui de novo. Tá. Porque o que acontece? No momento que o G20 se monta aqui, ó, que ele monta aqui nesse General Data Provider, tá? Que ele faz a leitura aqui, tá? Ele vai, quando ele vai montando aqui, que vocês viram que eu passei aqui pelo Select e mostrei a montagem que ele está fazendo, tem todas as tabelas que ele está carregando para aquela página que tu está mexendo. Então, cada vez que tu abre uma página, que tu vai rodar uma página, ele vem aqui no General Data Provider e faz uma verificação se todos os campos que tem na página estão corretos. Né? Não só da página, né? Os relacionados na página, certo? O que são campos relacionados na página? Né? Eu tenho a tabela de clientes e ela faz relacionamentos com outras tabelas. Tá? Então, ele vai fazer toda essa ligação. No momento que ele está fazendo isso, ele vai verificar se as informações que estão nesses campos, né? Eu tenho aqui um campo teste, eu tenho um campo numérico, ele vai fazer essa verificação, porque senão não vai funcionar aqui a tela. Então, ele faz essa verificação. Tá? Deixa eu parar aqui, vou começar de novo. CNPJ. Tá, esqueci o adapter aqui. Vamos ver. Porque eu já mexi no CNPJ. Ué, por que trancou? Vocês viram aqui? Ó, isso aqui é uma coisa, é um erro que acontece às vezes de compilação. Ele perdeu o ISS, tá? Ele perdeu. Ele não estava mais compilando ali. Tá? Ele se perdeu. Ó. Aqui, ó, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é o ISS Express. Ele está carregando esse carinha aqui. Tá? Ó, ele vai carregar e depois vai cair fora. Às vezes o que acontece? Ele se perde disso aí. Tá? Então, vou voltar de novo aqui. Eu não quero adapter. Eu quero que ele carregue. Vamos lá de novo. Admin. Ah, tá. Vou tirar fora isso aqui. Eu não quero mais passar por isso. Ó, vocês viram? O que acontece aqui? Ó? Eu vou voltar aqui no Visual Studio. É até interessante ver isso aqui. Ó, que às vezes acontece. Se isso aí acontecer com vocês, e vocês estão compilando, isso aí só vai acontecer quando está compilando, tá? E ele trancou ali, e vocês, putz, e agora? Não está fazendo mais nada. Volta aqui no Visual Studio e olhe, porque se ele está assim, ó, ele está executando, tá? Agora, se ele está como apareceu antes aqui, tá? Com
o Google Chrome ou o Internet Explorer aparecendo em verde aqui, se ele está assim, ó, assim, significa que ele perdeu a compilação, tá? Que o IIS não carregou corretamente, tá? E aí ele volta atrás, ele cai fora. Agora, se eu vier aqui e mexer, eu estou mexendo sem a carga do Visual Studio por trás, tá? Como é que eu faço para puxar isso aqui para o lado agora? Quero tirar fora esse cara. Bom, não precisa. Deixa assim. Vamos rodar de novo. Isso é uma dica bem interessante, tá? Bom até que aconteça para a gente enxergar. Ó, admin. E, pessoal, e por que agora não apareceu o Adapta? Alguém sabe por quê? Tem alguma ideia? Eu vou mostrar para vocês. Por que não apareceu o Adapta? Aqui na minha parte de soluções, eu tenho os controles, tá, do banco. Tá? Eu tenho aqui o adapter, que é o cara que vai rodar. Tá? Mas eu tenho esse carinha aqui chamado appdata, que ele tem aqui, ó, os apps config. Vocês viram aqui que ele tem o appconfig homologation, local production. Da onde vem isso aqui? Isso aqui é lá do nosso G20, né, dos ambientes que eu tenho no banco. Então, quando eu clico aqui, DB apresentação, eu tenho aqui a definição dos bancos. Banco de homologação LHP, certo? Cada um, quando eu quero, isso aqui são recursos do G20 que vieram na versão 7, eu acho, 6 ou 7 que veio isso aqui, tá? Mas, bom, não interessa. Mas o que interessa é o seguinte, aquele appconfig ali é uma configuração disso aqui, tá? É uma das configurações. Então, eu estou usando o banco UL. Então, se eu estou usando o L, eu tenho que ser o local, tá? Ou o config geral. Quando eu clico nesse cara, o que ele me traz aqui? Ó, o appconfig. Então, o que eu tenho aqui nessa configuração? Eu tenho aqui o servidor do banco. Tá? Isso aqui é muito interessante vocês entenderem e saberem como mexer nisso aqui, porque por aqui, por exemplo, eu posso conectar o banco direto. Tá? Eu tenho aqui aqui versão do SQL, tá? Data e hora, formatado e tal. Tenho o usuário, a senha, isso aqui é muito perigoso para o usuário, claro, aqui você não está só compilando. Aqui o nome do servidor de novo, tá? Aqui em cima ele tem o nome e o caminho todo do servidor. Tá? Esse caminho aqui, ó, é o que está aqui, ó. Aqui, ó, Regis PC, tá vendo? Ó? Aqui na configuração. Tá? Regis PC, isso aqui, ó. Senha, tudo isso aqui que está configurado aqui, vocês vão achar aqui. Aqui no appconfig. E aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui, ó, executo adapter true, só que o check database false. Pode ver que agora, o que ele fez aqui? Eu tentei 2, 3 vezes, ele não mostrou mais o check database. Quando ele não mostrou o check database, ele não executou o adapter, porque ele foi direto. Tá? Ele foi direto. Então, eu posso vir aqui e, por exemplo, botar aqui, ó, true, salvo, e venho aqui para a compilação e mando rodar de novo. Ele vai mostrar aquela telinha do check database que aparecia lá no começo. Tá? Onde está isso aqui? Está aqui no G20, né? Aqui, ó, verificar a existência do banco, tá? E executar o adapter. Se eu clicar aqui, desmarcando isso aqui e desmarcando isso aqui, ele vem aqui e bota false. False aqui e false aqui. Ok? Então, esse appconfig, toda a configuração que eu faço no banco, ele vai trazer para cá. Um outro carinha que também é interessante aqui, ó, tá? Então, vocês entenderam que os appconfig estão aqui, ó, tá? De cada um dos tipos. Tá? E tem também o webconfig.
que também tem informações importantes, como o título do projeto, tá? A empresa, o analista que desenvolveu, a versão do projeto. Tá? E aqui também tem algumas outras informações pode ver que isso aqui é HTML. Tá? Então, tem outras informações aqui do próprio sistema. Tá? Certo? Então, normalmente, esses dois carinhas aqui são os caras que tu tem que mexer. Se eu não me engano, eu acho que é só esses dois aqui. Tá? Acho que é só esses dois. Por isso que quando ele carregou aqui, tá? ele veio direto para a tela. Tá? Porque ele foi lá e mudou a configuração. Foi lá e alterou. Tá? Vamos aqui no nosso cadastro clientes. Olha aí. Era aquilo lá mesmo, tá vendo? Certo? Então, vocês já viram que tem, quando acontece um erro e vocês não conseguem achar o erro, vocês têm que entender aonde que está acontecendo e como resolver, certo? Se ele parou no General Data Provider, vocês vão ter que botar um break aqui e ir achando, e tentando descobrir, certo? Tá? Tem outras situações aqui que, às vezes, ele não passa direto do General Data Provider, ele vai para outros caminhos, tá? Ele pode ver que aqui, a nível de provider, tá? Data Provider, aqui, ele tem Data Process, General Data Pager, Data Process, Data Provider Item, tá? Que é diferente do Data Provider. Quando ele monta o Data Provider, tá? Ele vai buscar informação do Data Provider Item. O que eu tenho dentro do Data Provider Item? Tá? É parecido com o General Data Provider, tá? Só que aqui ele vai trabalhar em termos de campo, field. Então, ele vai trabalhar em termos de campo a campo. Tá? Ele pega as informações do field. Pode ver que ele é bem pequenininho. Tá? Mas aqui ele faz toda a montagem campo a campo da tabela que está em execução no momento. Certo? Tá? Então, vamos dar continuidade. Onde é que nós estamos? Vamos aqui. Certo? Vamos cadastrar um novo. Ele vai ter que dar pau. Vamos aqui. Vamos cadastrar José da Silva. Eu posso montar aqui o CNPJ, tá? Tem lá a formatação. Eu fiz aqui só, tá? O telefone do cara. Isso aqui também eu posso montar. Endereço, Rua X, cidade SP. Foi para o insert. Beleza? Então, vamos ver o que ele vai gravar aqui no insert. Value list. Se eu clicar aqui, eu enxergo aqui o que ele vai gravar. Tá? Tem situações que eu pego isso aqui, jogo para fora, jogo para o arquivo e vou descobrir onde que está o furo. Tá? Às vezes tu está, por exemplo, fazendo o insert na mão, né? E tu quer descobrir qual dos campos aqui que